O Datena deu uma cadeirada no Pablo Marçal no debate desse domingo da TV Cultura. O apresentador acabou acertando ali o coach Pablo Marçal, e candidato também da prefeitura, com uma cadeirada. Mas uma das coisas que eu quero refletir com você é o seguinte: será que esses candidatos que nós estamos vendo aí nos debates, eles de fato estão preparados para assumir um governo de uma cidade? A segunda coisa que acontece, que eu quero dizer, é: o Pablo Marçal mereceu essa cadeirada? O Datena saiu ali da linha? E além disso, será que no fundo a gente é culpado por isso estar acontecendo? Se você quer saber de tudo isso, vamos assistir aí o vídeo da cadeirada, depois eu volto para comentar sobre. Ontem, eu te perdoei, agora não perdoo. Candidato Marçal, 30 segundos para a sua réplica. O Datena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros, gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar sem responder a pergunta? A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem, Datena. Não! Nossos comerciais, a sogra morreu, você me mandou o WhatsApp, perdeu. Bem, pessoal, a gente acabou de ver aí o vídeo da cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal, e uma das coisas que eu queria justamente refletir com você é o seguinte: será que de fato esses candidatos, eles estão de fato preparados para assumir o governo aí de uma cidade tão grande como a cidade de São Paulo? Principalmente o candidato que acerta o outro com uma cadeira. Será que esse camarada ele tá justamente preparado para assumir aí uma cidade tão grande, com todos os seus problemas, com todos os seus dilemas, com todas as suas faltas e falhas que justamente geram a reclamação do povo? Se alguém um dia, por um exemplo, chegar e reclamar alguma coisa com o Datena, se ele virar o prefeito, por um exemplo, a saúde ficou ruim, o pessoal vai lá e reclama com ele, será que ele vai agir de forma semelhante? Talvez ele não dê aí uma cadeirada em alguém, mas será que ele vai agir de forma semelhante quando ele estiver lá em cima? É a primeira coisa que a gente precisa refletir, porque se uma pessoa ela não consegue controlar ou se controlar quando a outra está, como que eu posso dizer, atiçando ela, está provocando ela, e ela toma uma atitude que é uma atitude ali de fato agredir alguém, essa pessoa está plenamente preparada para governar uma cidade? Eu gostaria de refletir um pouco com você sobre isso. E não só isso, será que de fato o pessoal que está ali naquele debate, eles estão preparados também para governar uma cidade? Eu até entendo que o Pablo Marçal provoca muito, mas uma das questões que eu vejo é: mesmo ele provocando muito, será que esses candidatos também, eles não estão errando de cair ali na provocação do Pablo Marçal? Porque quando ele chega no debate, ele chega ali nos locais, ele vai provocando o pessoal, e ele tá provocando desde o início, né? Lembra ali do episódio da carteira de trabalho, que ele ficou mostrando ali pro Boulos como se fosse um cartão vermelho, e o Boulos ficou tentando pegar ali a carteira de trabalho dele? No fundo, todos eles estão ali caindo no jogo do Pablo Marçal. Aí eu pergunto, se eles estão caindo nas provocações do Pablo Marçal, será que também esse pessoal tem ali a questão, ou tem ali o total juízo para governar uma cidade? É uma das coisas que a gente precisa de fato refletir, é uma das coisas que a gente precisa de fato ver, porque afinal de contas a gente está escolhendo alguém, né? Não eu, porque eu moro em Belo Horizonte, mas o pessoal que mora em São Paulo. Mas eu achei interessante a gente refletir sobre isso. Mas a gente está escolhendo alguém para gerir ali uma cidade. E será que, por um exemplo, o comportamento que esse pessoal está tendo no debate é comportamento de uma pessoa que pode liderar uma cidade para chegar ali em algum lugar? Principalmente ali do próprio Datena. Eu vi muita gente aí defendendo o Datena, falando que o Datena lavou a alma
de muitos brasileiros. Eu vou falar um pouquinho sobre o Marçal também, calma aí um pouquinho. Mas só que a questão que a gente precisa entender é essa ação que o Datena teve na emoção. Um camarada que está ali há anos na televisão, está há anos ali apresentando um programa ali na rede de TV, na TV aberta para todo mundo, já está com cabelo branco, já está ali, ele vai e age de uma forma que de certa feita, não foi nem pensada. Porque já pensou, eu não cheguei a pesquisar ainda, porque eu estou gravando aqui de forma rápida, mas já pensou se essa atitude tira a candidatura dele? E aí eu vou e reflito, será que de fato foi uma decisão acertada, essa decisão que ele teve? Ou foi uma decisão muito na emoção dele tentar provar ali que ele é homem, que no final das contas pode atrapalhar ele também? E aí eu pergunto, será que essa emoção revela alguém que não tem temperamento para estar liderando ali uma cidade e lidar com a gestão de pessoas? Outra coisa que eu quero falar também aqui é sobre o Marçal. O Marçal, ele tá fazendo um jogo de entrar na cabeça ali dos outros candidatos e provocar eles até eles saírem ali da linha. Só que tem uma questão que eu queria refletir, é que eu acho que de certa forma houve um exagero dele, e há um exagero dele ontem também. E querendo ou não, por mais que a gente não tenha culpa às vezes quando alguém vai lá e faz alguma coisa contra a gente, eu acho que a gente tem um certo limite ali de provocação, um certo limite ali de falar alguma coisa. E eu acho que o Marçal também, ele passou desse limite, né? Ele poderia ter ido para um outro lado ali naquela hora do debate. Ele já tinha provocado o Datena, beleza, provocou uma vez, vai conversar sobre outra coisa. Não, aí ficou falando do cara, aí falou, você não é homem para fazer isso. E aí esse você não é homem foi o gatilho para ele fazer algo contra ele. Inclusive eu estava vendo até a notícia que o que o Datena fez provocou uma fratura na costela do Marçal. Então, querendo ou não, é uma atitude que a gente precisa observar, e aí a gente precisa questionar. Será que essas pessoas que estão ali no debate, pelo comportamento que elas têm, é um comportamento de alguém que tem capacidade de governar uma cidade ou não? E muitas das vezes nós que somos brasileiros, a gente não reflete sobre isso. Igual eu tô vendo o pessoal que tá, por um exemplo, já defendendo ali a questão da cadeirada. Não, se eu tivesse lá, fazia o mesmo. Não, ninguém foi lá ajudar o Datena e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque o brasileiro, na realidade, ele merece os políticos que tem. É isso mesmo, a gente merece os políticos que nós temos, mas só que a gente reclama dos políticos que nós temos. Mas antes de falar isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Lou e seja bem-vindo ao canal do Amigo Jesus, que é um canal que a gente reflete sobre vida cristã, teologia, coisas que acontecem na mídia e relacionamentos. Eu trabalho com histórias em quadrinhos, olha só que legal, essas daqui são histórias em quadrinhos que eu faço. E não só trabalho com histórias em quadrinhos, eu também trabalho aí no meio da igreja. Já tenho 6 anos que eu sirvo com jovens. E hoje a gente está falando aqui sobre essa questão do Fábio Marçal, que eu achei muito interessante da gente refletir. E a reflexão que eu quero fazer com vocês é justamente sobre que a gente tem os políticos que a gente merece. Querendo ou não, nós escolhemos os políticos que vão nos governar. Eu fico vendo às vezes o critério que as pessoas têm para escolher os políticos e eu acho absurdo. Igual, por exemplo, gente já comentando, não, eu vou votar ali no Datena porque ele deu uma cadeirada no Marçal. Ou seja, ele deu uma cadeirada no Marçal, quebrou uma costela, que não é porque fratura é quebrar a costela, né? Quebrou uma costela do Marçal. E gente falando que vai votar nele por conta dessa cadeirada. A pessoa não está avaliando se ele tem capacidade de gestorar uma cidade, não está avaliando se ele tem capacidade de lidar com a economia, não está avaliando se ele tem capacidade de fazer gestão de pessoas, não está avaliando se o Datena é diplomata, ou seja, aquele cara que consegue conversar com quem pensa diferente e resolver conflitos. Não está avaliando nada disso, não está nem avaliando a proposta que o Datena tem, as propostas. É simplesmente, é a cadeirada, então o cara vai ganhar o voto. Aí eu pergunto, quando chega uma pessoa dessa lá, não sabe governar a cidade, não sabe governar o país, a gente começa a reclamar. Mas foi a gente que colocou, e quantos políticos a gente coloca lá por motivos frívolos e idiotas? Aí depois não adianta a gente chegar e reclamar que o cara não tá sabendo governar uma nação. Aí muitas das vezes quando a gente vê
uma pessoa ali que tem uma certa preparação, a gente não quer. Eu lembro, por um exemplo, quando eu estava conversando com um político, ou discutindo com um político não, sobre política com um amigo meu, e aí eu fui e falei, ele estava falando sobre as características, e virei e falei, cara, ninguém que está nessa eleição tem capacidade de fato de governar o Brasil. No mínimo, uma pessoa capacitada para governar o Brasil tinha que ter feito um curso tipo Relação Internacional. E o pessoal não fez. E isso é verdade. A gente tem muita gente que está aí na política que não tem capacidade nenhuma de estar lá. Às vezes está lá, não sabe nem a função que está exercendo. Mas a gente é culpado porque Brasília reflete aquilo que tem nas ruas do Brasil. Então, muitas das vezes, quando a gente reclama dos políticos que estão lá em Brasília, a gente reclama da gente mesmo. A gente não sabe escolher, a gente briga com o nosso familiar por um político que não tá nem aí pra gente. E se ele tiver que tomar uma decisão que vai ali prejudicar a população, inclusive a gente, ele vai tomar essa posição. Ele vai escolher essa questão. Às vezes os políticos vão lá e eles fazem uma política falando que estão defendendo as minorias. Aí, por exemplo, tá defendendo a minoria, mas vai lá e aumenta o imposto. Né? Aí aumenta o imposto, todo mundo vai ter que pagar o imposto mais caro, inclusive as minorias. Eu pergunto, esse político está defendendo as minorias de fato? É porque a gente não observa as questões. E os critérios que a gente coloca para um político ganhar são critérios completamente esdrúxulos. E o pior, são critérios esdrúxulos e muitas das vezes a gente idolatra eles como um bezerro de ouro. E aí a gente fica na idolatria nesses caras, enquanto esses caras estão lá em cima só tomando decisão que está prejudicando a gente. A gente precisa, na verdade, ser inteligente e entender que eles são servidores públicos, precisam servir a população e a gente tem que cobrar eles por conta disso. Mas para isso também a gente tem que escolher pessoas capacitadas. E aí eu pergunto para você está escolhendo pessoas capacitadas para estar governando a sua cidade? Né? Igual, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, estou olhando os candidatos daqui ainda, mas você está escolhendo essas pessoas, você está indo muitas das vezes nas emoções dos momentos ou aquilo que é frívolo que os candidatos estão fazendo, né? E nós que somos cristãos, nós temos que lembrar que nós votamos em valores também, valores que vão de acordo com a Bíblia. Eu posso até depois gravar um vídeo aqui sobre o que um político cristão ele deveria de ter, mas valores que vão de acordo com a Bíblia. Então vote em pessoas que vão de acordo com valores ali da Bíblia e tome cuidado com aquela, que eu esqueci o nome, não lembro se é cabo eleitoral de púlpito ou alguma coisa assim, daqueles políticos que só vão na igreja para fazer campanha eleitoral e depois tomam decisão contra a igreja. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Brasil não é para amadores, né, gente? O Brasil é um país complicado, que eu fico refletindo o seguinte: se existissem super-heróis cristãos no Brasil, eles continuariam sendo cristãos? É sobre isso que fala a HQ dos Supermanos. Nós temos aqui 3 irmãos que são super-heróis, que é o Super Rápido, Elétrica e Speed Elétrica, que vivem aqui no Brasil e decidem usar o seu poder para o bem. Mas será que no Brasil os heróis continuariam do bem? Eles usariam aí os seus poderes para, de fato, ajudar as pessoas? E as pessoas iriam apoiar isso ou elas iriam fazer o possível para eles se corromperem também? É uma revistinha que a gente reflete sobre diversos valores cristãos. Eles são irmãos, estão há algum tempo sem realizar missão, mas algo acontece para que eles possam trabalhar juntos novamente. É sobre isso que fala Supermanos. R$ 35,00 a edição física com frete já embutido. Se você quiser adquirir, link aqui na descrição no primeiro comentário fixado. Além disso também a gente tem a Wario, que é uma personagem do universo Supermanos que tem poderes de abrir portais e ir para qualquer lugar no espaço-tempo. Ela descobre a capacidade de voltar para o passado e ela tenta ir para um local. Na verdade, ela vai para um lugar no passado. Desculpa para qual lugar que ela foi. Ainda está em quadrinhos aí da Radassa, também a super heroína que eles têm. O que você acha desse assunto? Comenta aqui comigo. Comenta aqui embaixo se você concordou com uma das atitudes dos candidatos. Comenta se você acha que o brasileiro sabe votar ou não sabe votar. E além disso, não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe o vídeo aí para o maior número de pessoas possível. E vamos continuar nossa conversa em qualquer vídeo do nosso canal. É só clicar em qualquer um aqui que a gente continua conversando. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo.